A frota ultrapassou a linha do Equador no dia 11 de agosto, depois de 30 dias de tempo adverso. No dia 27, avistou a Baía de Todos os Santos. E, no dia 12 de setembro, numa manhã coberta por um espesso nevoeiro, entrou, sem grande resistência e com poucos danos, na Baía de Guanabara. Como comenta o capitão: o sucesso dessa operação dependia, obviamente, da rapidez, da capacidade de não dar ao inimigo tempo para preparar-se. Tendo isso em conta, tratei de enviar a todos os navios da frota as ordens que cada um deveria observar. Ao cavaleiro de Courceyrac, que conhecia um pouco a região, ordenei que colocasse o seu navio à frente da esquadra, e aos senhores de Gouillon e de Beauville que o seguissem. Duguay-Trouin era um obcecado com as riquezas do Brasil. Ele atacou as frotas do Brasil no meio do Atlântico durante 3 anos seguidos. E ele publicou uma narrativa que é uma das obras mais lidas da literatura de viagens. Ele conta que ele chega, entra no porto em fileira, de uma forma extremamente ordenada, que só os franceses podem ter, num dia de muita neblina, e o Duguay-Trouin rapidamente entra pela Baía de Guanabara e estaciona próximo à Ilha das Cobras, e aí ele já consegue tomar a situação toda, porque ele domina a Baía de Guanabara. Essa é a visão que você tem do Duguay-Trouin. Um gesto de ousadia, de chegada da viagem, já entra a Baía de Guanabara adiante. Você tem uma outra perspectiva, de um alemão e de um inglês que estava querendo ganhar a vida num forte lá na costa da Índia também. Os dois estavam aqui, por acaso, o navio estava fazendo uma parada lá. E o que eles dizem da invasão? Sim, o Duguay-Trouin entrou organizadamente, se aproveitou de um momento de ligeira surpresa, não tanto que os portugueses acreditavam que ele fosse fazer uma parada antes de entrar. Mas o que salientam essas duas perspectivas? A incompetência absoluta das defesas portuguesas. Balas de canhão caíram umas sobre as outras. O governador diz, mas fulano não deveria estar no forte? Sim, mas não teve barco suficiente para levar ele para lá, então ele acabou ficando aqui. Foi uma bagunça geral dentro das defesas brasileiras. Eles foram recuando, ao ponto de queimarem os próprios navios para que os inimigos não se apropriassem deles. A imagem que nós temos clássica dos piratas é de um tipo de pirata, que é o aventureiro. Um indivíduo que, em geral, foi para a região do Caribe, se engajou em alguma empresa colonial relativa à cana-de-açúcar e tal, ficou desgostoso com o empreendimento e aderiu a alguma frota daquelas que navegavam de forma clandestina pela região do Caribe. Esse é o pirata clássico. Sempre se misturou um pouco esses indivíduos, que eram aventureiros autônomos, não respondiam a nenhum governo e pregavam a liberdade dos mares, e gradativamente, paralela a essa gente, você tinha gente que não, que era vinculado a algum estado, a companhias comerciais que financiavam as viagens e que repartiam os lucros. Esses indivíduos não são piratas, são corsários e têm carta de corso, ou seja, os estados nacionais dão cartas para que esses indivíduos combatam supostas nações inimigas e apreendam as presas dessas nações inimigas. São empreendimentos caros, todos, né? Se não são empreendimentos estatais, são empreendimentos ligados a grandes companhias de comércio. Porque isso exige muito dinheiro. No século XVII, no final do XVII, XVIII, praticamente você já tem corsários, não piratas mais. Porque rapidamente se constatou, em países como Inglaterra, França, de que a marinha portuguesa e a marinha espanhola eram marinhas muito fracas. As riquezas provenientes da América podiam ser facilmente capturadas. E você tem uma discussão que é a famosa partilha dos oceanos feita por Portugal e Espanha, através do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele é simbólico, ele não é propriamente geográfico. Ninguém sabia onde passava aquele meridiano ao certo, mas de qualquer forma, é uma partilha em que os espanhóis estão dizendo, olha, para navegar aqui tem que ter nossa autorização. As terras a serem encontradas são nossas e o mar é um mar fechado, ou seja, é um mar que está sob a jurisdição de Portugal e Espanha. Isso desde cedo foi muito contestado. E você vai aproveitar os conflitos internos da Europa para redefinir também os parâmetros do mar. Todos os ataques que você tem ao Brasil são ataques que se aproveitam desses momentos conflituosos europeus, quer dizer, não são ataques ilegais, são nações em conflito
em que uma nação resolveu atacar a fonte de riqueza da outra. A Espanha, todas as vezes em que ela foi atacada, sistematicamente pelos ingleses, inclusive, qual era o objetivo central? Era você esvaziar o poder da Espanha através do encerramento das fontes de riqueza dela. Você impossibilita a expansão espanhola na Europa. Então, sempre que estava em jogo o equilíbrio político europeu, o aumento da atividade de corso é uma consequência lógica, porque ele faz parte dessa política de ajuste diplomático. À medida que as navegações foram aumentando, em que a partilha do mundo foi se estabilizando, em que a ideia de um mar aberto predominou em relação à ideia de um mar fechado partilhado entre portugueses e espanhóis, os piratas foram incorporados às nações. Do Guertruyant, ele é um típico navegador do século XVIII. Ele vem de uma família dedicada à armação de navios, são armadores. E das aventuras dele, um desses ataques na costa de Portugal, pela primeira vez ele vê a frota do Brasil. E ele fica encantado com as riquezas que a frota trazia e com a facilidade que era, supostamente, tomar aqueles navios, porque eles eram todos desgarrados. Ele tentou uma vez, não deu certo, houve uma tempestade, um mau tempo, ele perdeu os navios. Aí ele tenta uma segunda vez, de forma mais calculada. Ele vai para a porta de Lisboa e tenta esperar a frota chegar. Também não consegue. Aí finalmente ele tem uma ideia genial, saquear a frota do Brasil, mas nos Açores, antes da frota chegar próxima à costa portuguesa. E assim foi, ele vai para lá, investe todo o dinheiro da família na frota, a família está desesperada porque se não der certo eles vão quebrar. Chegando nos Açores, a frota começa a demorar, ele não sabe o que fazer, eles resolvem se dirigir ao Porto dos Açores. Na noite em que ele se dirige ao Porto dos Açores tem uma tempestade devastadora, ele perde tudo, a família quebra como armadores. Eles recebem uma carta do rei de nobreza, eles começam a se recuperar ligeiramente. Ele tem uma ideia, que é finalmente não atacar a frota do Brasil, mas atacar o lugar onde a frota do Brasil era carregada, no caso o Rio de Janeiro. E ele faz durante um ano e pouco, um movimento gigantesco para arrecadar capitais para poder fazer o famoso ataque ao Brasil. Os franceses atacaram em 1710, a frota era pequena, eles estavam muito mal organizados e acabaram perdendo. Menos de um ano depois, o do Guertruyant chega, é muito mais organizado, o volume de soldados é muito maior. Agora, por outro lado, também teve uma incompetência da defesa no Brasil terrível. Tanto que o governador, uma das causas pelas quais ele foi responsabilizado pelo prejuízo no Rio de Janeiro foi essa, que ele não preparou adequadamente as defesas, sendo que ele sabia de antemão que os franceses estavam chegando. E ele é acusado também de corrupção, porque os franceses chegou a um ponto que os navios estavam todos abarrotados, eles já tinham pedido o resgate, já tinham recebido tudo e não tinham mais onde colocar as mercadorias. Então eles resolveram revender as mercadorias que estavam sobrando da terra. E o governador se propôs, junto com o jesuíta e com o sobrinho dele, a ser um intermediário dessas transações. Então reza a lenda que ele ganhou uma fortuna fazendo esse meio de campo entre os invasores e a população local. Tanto que quando os invasores vão embora, você tem sucessivas rebeliões no Rio, quando a população nota que eles estavam querendo subir os impostos para pagar os prejuízos que os cofres públicos tinham tido. Depois a população foi se acomodando, foi se esquecendo e tal, pagou os impostos do mesmo jeito, né? E realmente o ataque deu certo e ele salva a família e se transforma num herói da Marinha Francesa a partir dessa aventura no Brasil. E foi por isso que ele vendeu tantos livros também. O ponto mais fundamental na narrativa de viagem é como ela nos construiu para o europeu. Porque as pessoas falam, é só uma ideia, isso está escrito, é a literatura. Não, não, não. Eu estou falando de ações efetivas, ou seja, os europeus passaram a ter uma ideia acerca de nós e a agir em relação a nós a partir das narrativas de viagem. E veja, é um discurso que falou sozinho durante 3 séculos. Os portugueses publicaram pouquíssimas coisas sobre o Brasil e dessas pouquíssimas coisas quase nada circulou pela Europa. Então você não tem um Brasil construído em língua portuguesa, você tem um Brasil construído por esses viajantes. Praticamente não se tem livros sobre pirataria no Brasil. E você tem poucas notícias sobre a pirataria na costa brasileira. Então a gente resolveu, já no bojo dessas pesquisas, fazer um livro sobre piratas especificamente. Eu procurei vários documentos, eu e Sheila, para que nós pudéssemos dar várias perspectivas da invasão a partir dos contemporâneos. O livro foi uma experiência narrativa. Essa ideia de que a história é uma narrativa. É óbvio que ela tem uma perspectiva, uma teoria, a escolha dos documentos, as citações que eu fiz, tudo é escolhido, obviamente, mas ela não é conceitual. Ela é mais acessível, mas ela não é mais simples. Um leitor profissional pode ver dezenas de coisas ali que um leitor
que também vai ter acesso à história, vai entender o que aconteceu, etc, etc, não vai ver. O fato de você ter diferentes níveis de leitura resguarda contra a ideia de que não é uma obra acadêmica. Não, é uma obra acadêmica. Ela segue todos os cânones da tradição historiográfica, acadêmica, citações, transferência de voz, verificação da documentação, tudo isso. Porque no Brasil você tem uma perspectiva que é assim. Citar, por exemplo, o Laurentino vende bem, esses que vendem bem, que em geral são jornalistas, e nós historiadores falamos assim, eles vendem bem, mas são jornalistas. Tá, tudo bem, eu concordo, eles são jornalistas, tem uma perspectiva, inclusive, muito particular. Muitos deles querem ser jornalistas. Se você conversar com o Laurentino, ele não quer ser historiador. Ele sabe muito bem o que ele é e a forma dele de narrar. Agora, eu acho que há um espaço para o historiador profissional ocupar nesse mercado de história. Tem excelentes artigos em revistas acadêmicas que são acessados 23 vezes em 4 anos. E é possível ter esse alcance um pouco maior sem fazer coisas que não respeitem os cânones acadêmicos, que não façam avançar a discussão historiográfica, enfim. É possível conciliar as duas coisas. Eu acho que esse é um ponto que o livro defende. Que eu acho que nós historiadores perdemos um pouco o objetivo de fazer história. Não é? É formar perspectivas coletivas sobre o passado. E para isso nós temos que ter leitores.